Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouquinho sobre Logo Logo, da Kelly e Isaac Wainsmith. Não sei pronunciar o sobrenome deles. Mas é um casal muito interessante. Ela é cientista, ele é cartunista. E fizeram esse trabalho aqui magnífico, que é um livro que eu já estava lendo já faz algumas semanas. E assim, é um livro que para você ler aos poucos, ler um capítulo por dia. São 10 capítulos, basicamente, falando sobre as 10 tecnologias que vão melhorar ou arruinar tudo, né? E aqui tem desde de coisas bem simples até coisas bem sofisticadas, experimentos bem sofisticados, como, por exemplo, a confecção de órgãos através de impressoras 3D e outras coisinhas mais, como, por exemplo, mineração lá em rochas espaciais, como por exemplo em meteoros, né? Porque sabemos que, como os cientistas mesmo já comprovaram, muito desses meteoros, dessas pedras, né? Dessas rochas que ficam fora do espaço, aliás, fora do planeta, elas são ricas em minério, e minério sobretudo ferro. E aqui ela fez uma pesquisa bem interessante. Ela foi e entrevistou vários cientistas de vários ramos aí da ciência, da parte de astrofísica, de astronomia, a parte também de medicina e bioengenharia, essas coisas bem interessantes. Aqui também ela fala um pouco sobre a dificuldade que tem a pesquisa científica, né? E também que a pesquisa científica é algo muito diferente de tudo que sabemos, como por exemplo, e por experiência própria na época da minha iniciação científica na graduação e no mestrado, foi bem peculiar. Eu achei bem parecido as coisas que ela citou aqui, como por exemplo, a gente inicia uma pesquisa e a pesquisa ela nunca é aquilo que a gente pensa logo de início, né? Ao longo da pesquisa, no decorrer dos anos, dos meses, ela vai se transformando assim, de uma forma muito grandiosa. Às vezes, no decorrer dessa pesquisa, dependendo dos resultados que a gente tenha obtido, vamos adquirindo naquele decorrer do tempo, podemos encontrar coisas maravilhosas e possivelmente a pesquisa mudar totalmente por causa daqueles tipos de resultados. Um exemplo bem interessante são vários medicamentos que foram encontrados aí por acidente, como por exemplo a penicilina e outros também que foram encontrados por acidente, que você não estava pesquisando aquilo no momento, mas que por acidente aconteceu, e daí foi uma coisa muito grandiosa e até hoje salva muita gente, e salvou muita gente também nas guerras também, enfim, contra vários patógenos e infecções. O livro é bem interessante, ele conta muita coisa que a gente vai aprendendo realmente ao longo do tempo. Algumas coisas aqui você pensa que é um pouco de especulação, mas realmente eu achei que fosse um pouco de especulação. Alguns cientistas eles falaram realmente do que possivelmente possa acontecer com um avanço, por exemplo, da medicina, que até alguns capítulos ele fala como era a medicina antigamente, as dificuldades de fazer diagnóstico. Então aqui ela fala sobre biomarcadores, achei bem interessante, como por exemplo esse capítulo aqui, ó, que ela fala sobre medicina da precisão. Ou seja, no futuro não tão distante vamos ter diagnósticos tão precisos que vai como se fosse bater um raio-x do corpo todo, ou uma xerox de nós e identificar passo a passo. Aqui achei bem interessante que ela fala sobre biomarcadores. Atualmente já existe na medicina biomarcadores. Biomarcadores são aquelas substâncias, aqueles marcadores que a gente identifica um determinado estado da doença. Por exemplo, existe um biomarcador para determinados tipos de câncer, biomarcadores para algumas alterações do DNA. Isso tudo aqui a gente vai ver no decorrer aqui da leitura. É bem interessante isso e muito aprendizado que você vai adquirir nesse livro, porque muito conhecimento que você vai adquirir nesse livro, porque ele foca na ciência atual, mas também com perspectivas do futuro, o quanto já melhorou e o quanto ainda pode melhorar, e o que com essa melhoria que até agora tivemos, sobretudo na medicina,
ela e os cientistas, né, que ela fez entrevista, eles fizeram uma perspectiva de como será o futuro. Eu achei muito interessante saber isso. Aí então ela que fala sobre esses biomarcadores e que no futuro não tão distante vai existir, por exemplo, algum tipo de mecanismo que, através desses biomarcadores, a gente vai identificar vários tipos de doença ao mesmo tempo no organismo. Até ela fala aqui, ó, como a união da ciência e prática médica resultou na medicina moderna, a união da ciência médica com a análise molecular, ciência de dados e aprendizado de máquinas talvez resulte em um novo paradigma que está chegando e sendo chamado de medicina da precisão, que é o caso que eu falei, né, da medicina da precisão. No futuro, você poderá receber diagnósticos determinados de maneira rápida e acertada, com base em milhares de biomarcadores, ou seja, aquelas substâncias, aquelas moléculas que ela identifica o estado da doença, né, em que estado está, seguidos de tratamentos feitos sob medida para você. Isso significa que você viverá mais e com mais saúde. E os sistemas de detecção se ficarem mais baratos e práticos bastante, não se passará nem de longe tanto tempo se perguntando aquele calombo que tem ali nas suas nádegas direitas se é câncer ou não. Então ele vai fazer uma identificação muito rápida. Apareceu uma coisa no seu corpo e você vai ali e identifica de forma muito instantânea. Então eu achei bem interessante isso e às vezes um pouco perturbador, porque existem várias pessoas hipocondríacas, existem pessoas também muito, podemos dizer, paranoicas com doenças. Eu conheço várias pessoas que têm essas paranoias com doença. Apareceu uma coisa, já vai se preocupar assim, sofrer por antecedência, né? Claro que de fato a gente tem que investigar e tudo, mas não sofra com antecedência, vai com calma. E aqui tem outras coisas bem interessantes, como por exemplo a bioimpressão, que é a questão toda dos órgãos, né, dos seres humanos, que essa questão bioimpressão, que essa questão toda do transplante, né? Hoje, como temos assim uma fila imensa no transplante, algo que poderia resolver, já existe muita pesquisa e sobretudo culturas de células e inclusive montagem desses órgãos. É bem interessante isso. Existem várias pesquisas no mundo sobre órgãos artificiais e essa formação toda in vitro, né? Feito no laboratório. Aí aqui ela conta uma abordagem bem didática, interessante e acessível, que ela falou sobre o futuro, que ela poderia surgir essas bioimpressões, ou seja, eles fariam uma espécie de impressão do órgão, por exemplo, você está precisando de um fígado, que é o que ela cita aqui, de um pulmão. Então lá eles vê toda essa questão da compatibilidade celular, a compatibilidade do seu organismo. Então eles constroem uma espécie de órgão através de uma impressora 3D, mas aí essa impressora 3D é uma impressora totalmente diferente das que temos atuais. É um impressor mais ou menos parecido, mas ele constrói todo o órgão e lá você vai poder fazer esse implante no órgão que você esteja precisando, e daí você não ter rejeições, porque é um órgão totalmente biocompatível. Enfim, são melhorias para cada vez que a medicina está assim, progredindo para isso, né? E então, logo poderá surgir essas coisas. Além dessa parte de medicina, eles também tocam nessa parte de mineração, nos meteoros. Também toca muito sobre a questão da anomalia genética, das doenças em si. Também fala muito sobre viagens, por exemplo, para a Lua ou para outros planetas através de elevadores espaciais. Também isso tem muita pesquisa sobre esse tipo de viagem para outros planetas, como por exemplo Marte, Júpiter ou mesmo a Lua. Então aqui é bem interessante essa parte aqui. Algumas coisas assim que eu fui lendo, eu achei meio especulativo, como eu disse, né? Mas assim, são coisas que podem acontecer, gente. Pode acontecer com certeza. E como a tecnologia está cada vez mais avançada, é algo assim muito eminente acontecer.
Então aí o livro, além de todas essas coisas maravilhosas que eu falei aqui sobre a perspectiva da ciência e o como a ciência está marchando para um patamar muito interessante e que de certa forma vai favorecer a nós e aumentar aí nossa perspectiva de vida, né? Nossa perspectiva de vida vai aumentando mais ainda, a estimativa aí a cada ano será bem maior. E, inclusive nos livrarmos de vários tipos de doenças e outras coisinhas a mais. Mas o livro, além de tudo, ele traz essa linguagem muito didática, muito acessível para o contato, né, de todos com essa linguagem, um pouco ela transforma essa linguagem mais rebuscada da ciência para um pouco mais didática, e isso é muito interessante para quem está querendo se aventurar um pouco sobre esses temas bem legais. E além de tudo, o marido dela fez, como vocês estão vendo aí, o marido dela fez esse trabalho magnífico, trazendo essas ilustrações, ele é cartunista, então ele fez esses desenhos aqui, esses quadrinhos, né, trazer um pouco de humor para esses temas, e daqui fica um pouco mais didático também, você visualizar as coisas, eles dão um pouco de humor nos balões aqui dos quadrinhos. Então, gente, no geral é isso. O livro é assim incrível, eu gostei bastante. É um livro, gosto muito desse tipo de livro de divulgação científica. São livros assim que eu fico muito apaixonado por esse tipo de livro. Sobretudo ele parece muito com aqueles livros do Yuval, né, o Homo Deus, que ele faz também uma perspectiva do futuro. Só que esse aqui é de uma forma mais humorizada, né, traz uma forma mais de humor no texto e as perspectivas do que vem aí através das pesquisas que estão ocorrendo hoje. Ele também traz um pouco do passado e conta como era o passado e o quanto progrediu, como por exemplo a medicina. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreve. Até uma próxima. Tchau!